Então, sim, vamos continuar com esta série que eu iniciei na semana passada. Foi muito bem recebido, recebi muitos bons feedbacks, ótimas perguntas e ideias no chat. Essa é a parte mais importante. Muito obrigado por todas as ideias compartilhadas, o fluxo de trabalho potencial que deseja explorar com o Dynamo. Eu os coloquei em uma planilha e organizei todos. Então temos, você sabe, um bom acúmulo de coisas que podemos aprender no próximo, vários webinários, e continuaremos a fazer isso. Eu não sei quanto tempo você quiser ou enquanto eu tenha energia, eu não sei. Vamos ver. Então, este é o que vamos chamar este episódio segundo. Então, vamos falar aqui. Escolhi algumas ideias que foram compartilhadas na semana passada e vou tentar passar por duas delas hoje. Se tivermos tempo extra, talvez possamos falar sobre mais. Vamos apenas ver como está tudo. Então, o primeiro foi enviado por participantes anônimos. Então, obrigado ao participante anônimo. Não importa quem você seja, você pode saber quem você é porque você escreveu isso, mas eu não consigo ver quem você é. Mas obrigado pela ideia. Então, esta é a ideia. Quero poder selecionar todos os objetos em um bloco que estão definidos como por camada e mudando sua cor para por bloco. Há um aviso pequeno entre parênteses. Evite selecionar qualquer objeto com substituição de cor. Basicamente, só pegue os objetos no bloco com cores definidas como por camada e mude todos para por bloco. Então, vamos dar uma olhada em como podemos fazer isso. Então, deixe-me ir para um outro. Que legal. Então, estamos aqui em 3D Civil. Então, preparei um pequeno conjunto de dados de amostra com antecedência para orientar esse conjunto. Então, deixe-me abrir isso. Ok, então resolvi fazer um desenho simples usando alguns blocos, mais alguns detalhes típicos, apenas para ilustrar aqui, mas, honestamente, isso se aplicará a qualquer tipo de bloco. Então, aí, o objetivo é, bem, vamos dar uma olhada em um deles. Então, se eu entrar no editor de bloco aqui, muitos desses objetos aqui são linhas e arcos. Se eu entrar rapidamente para as propriedades, então este tem uma cor apenas definida como azul. Na verdade, a maioria desses objetos tem cor. E, em seguida, todo o texto e coisas são definidos por camada. Então, essa será a parte em que estamos interessados, com base na descrição do problema. Não toque em tudo o que tem cor substituída. Mas todos esses objetos de texto definidos para camadas, queremos alterá-los para bloco. Ok, então esses outros também são os mesmos. Na verdade, se voltaremos para esses detalhes no próximo exemplo, que é outro muito legal. Então vamos abrir e ver como podemos resolver isso. Então, de acordo com o que Tim mencionou, esta é a nova atualização do Civil 3D 2025.1 que está sendo apresentada. Então, todos esses nós que eu mostrei estão disponíveis publicamente na nova atualização. Então, vamos abrir. Preparei o gráfico com antecedência aqui, mas vamos passar por um pouco, um por um, para que você possa entender alguma lógica. Praticamente todo gráfico que você criar consistirá de algumas seções principais. Então, vou ampliar e você poderá observar esses blocos coloridos. Quase todo gráfico começa no lado esquerdo. Você quer começar como obter algumas informações do desenho e, em seguida, fazer algum trabalho no meio, fazer algumas ações sobre essas informações? Então, no final, você geralmente ou reproduz algo para o desenho, como criar alguns novos objetos ou definir alguns valores. Então, neste caso, seguimos a mesma estrutura. A primeira coisa que temos que fazer é obter os blocos com os quais nos importamos ou nos interessamos em trabalhar. Temos que realizar alguma ação no meio, que é o trabalho de descobrir quais objetos no bloco, você sabe, as propriedades de cor dos diferentes objetos. Então, no final, estamos definindo os valores no desenho e definindo os valores de cor. Então, se começarmos aqui à esquerda, o primeiro passo é obter um blue color. Então, há muitas maneiras diferentes de fazer isso. O que fiz é apenas demonstrar alguns dos novos nós que temos na atualização 2025.1.
Adicionamos muitos desses nós suspensos para ajudar a recuperar informações do desenho com mais facilidade. Então, neste caso, apenas lhe dá os nomes de todas as definições de blocos no desenho. O que isso alimenta é este nó aqui, que está a fazer o bloco correto. Então, get block by name. Então, você também pode ter apenas uma entrada de texto aqui, onde você pode digitar o nome do bloco e conectar o nome aqui. A suspensão apenas lhe dá uma maneira mais fácil de ver o que já está no desenho. Porque se você apenas inserir esse texto, pode escrever errado, ou quem sabe, certo? Mas esses novos dropdowns são realmente úteis. Há alguns novos dropdowns estranhos na atualização. Então vamos começar com isso. Neste caso, o bloco que vamos ver é que eu já conheço o nome com antecedência. Ok, esse é o cara à esquerda. Ok, então eu ainda não executei o gráfico. Talvez eu possa falar sobre isso por um breve momento. Então, no canto inferior esquerdo da janela do Dynamo, há uma pequena opção aqui. Isso é chamado de modo de execução. Então você pode alterar a frequência com que execução o gráfico será executada, certo? Portanto, se estiver definido como automático, será executado novamente toda vez que você fizer uma alteração no gráfico. Então essa é uma boa maneira. Se você estiver apenas iterando rapidamente, deseja ver os resultados imediatamente. Isso é o que tenho agora, porque quero controlar quando executá-lo, porque quero passar por isso e mostrar o que eu faço primeiro sem executar nada. Isso também pode ajudar no desempenho, certo? Se você tem um gráfico grande que faz muitas coisas complexas, pode não querer que ele execute toda vez que você mude algo apenas porque leva tempo. Então você pode mudar isso para manual. Você pode alinhar todas as alterações que você deseja fazer e depois apenas pressionar executar quando quiser. Então esta é uma pequena área importante para saber aqui. Então, a partir daqui, o que temos que fazer é basicamente ter todos os objetos. Queremos filtrar e não nos preocupar com todos os objetos que não têm cor definida por camada, certo? Então o que fazemos aqui é obter a cor de todos os objetos. Então voltamos para fazer um filtro na lista original de objetos e removemos todos os objetos que não possuem camada especificada. Está correto? Aqui, este nó é um tipo de núcleo que você deve conhecer no Dynamo. Ele apenas faz a filtragem de uma lista de informações com base em alguns valores falsos que você conhece. Quando eu executar o gráfico, você verá melhor o que isso faz. Assim, nesse ponto, você saberá que este nó conterá somente objetos definidos por camada. Então, nós apenas colocamos por bloco. Ok, vamos executá-lo apenas para ver os resultados. Então, deixe-me colocar isso aqui para que você possa ver os dois. CO1. Então, uma coisa com antecedência, eu só quero informar que vou fugir. Você não verá as alterações imediatamente, porque realmente precisamos regenerar o desenho para ver o gráfico como atualização, certo? Então eu vou correr e depois vou fazer uma regeneração rápida. Agora você pode observar que todo o texto foi alterado. Agora está branco. Isso acontece porque o bloco está ligado, neste caso, apenas na camada 0, cuja cor é branca. Então todo o texto herda a cor da camada 0, ok? Então, vamos olhar para alguns que já executamos, vamos realmente voltar para ver algumas saídas aqui, certo? Então, eu acho que mencionei isso na semana passada. Se não for, vou reiterar. Quando você pairar sobre o nó, você obtém um pequeno tipo de coisa mostrando a saída do nó, certo? Então, nesse caso, temos um bloco com base no nome que lhe damos. É muito direto? Vamos olhar para este. Temos 831 objetos no bloco, certo? Então você pode ver aqui como eu estou através da lista. Temos linhas polilinhas. Há também referências adicionais de bloco dentro desse bloco. Agora a cor é uma coisa nova e nova que adicionamos em 2025. Aqueles de vocês que estavam familiarizados com como as cores funcionavam no passado no Dynamo, o que ele faria é que ele basicamente sempre produziria o RGB como verdadeira cor do objeto, independentemente de se o objeto foi realmente definido para uma verdadeira cor ou não. Isso é uma limitação porque você não pode obter índices de cores AC ou valores como camadas e blocos, o que é importante para este caso de uso. Então agora temos ambas as opções.
Então, se você fornecer a saída de cor do AutoCAD, o valor real é exibido no AutoCAD. Então, o outro lhe dá um pouco como um objeto de cor e você pode obter todos os valores RGB se quiser. Mas neste caso, como eu apenas rolei aqui, você verá que alguns desses objetos têm um índice de cor definido como 30. Você sabe, este é definido como 1, mas há um par aqui que você pode ver, certo? Esses são o texto, o objeto de texto que temos. Então, nós verificamos cada um deles e verificamos para ver. Ei, a cor é igual por camada? Então, agora temos um monte de falsos verdadeiros. Para o item inicial, a cor é identificada pelo índice 30, que resulta em falso. Isso também é 30, isso retorna falso. Ao retornar para a lista de objetos, filtramos valores verdadeiros e falsos. Isso nos dá um conjunto de objetos cuja cor é definida por camada, representando a lista final. Além disso, há um segundo conjunto que engloba todos os demais itens. Então podemos continuar apenas com a lista final. Então apenas definimos a cor por bloco. Esta é mais uma atualização prevista para 2025. Replicando as cores anteriores, você pode usar valores RGB de cores verdadeiras, além de agora poder incluir camadas e blocos. Se você quiser defini-lo para um índice de cores, você pode colocar apenas um valor em um número. Então agora é muito mais flexível. Ok, então estamos lidando com todo o gráfico. Deixe-me mostrar-lhe mais uma coisa. Então, obviamente, a próxima pergunta de acompanhamento agora pode estar bem. E os outros? Bem, da maneira como configuramos, você pode clicar aqui, escolher o próximo bloco, acertar, escolher o próximo, acertar, correr, etc, certo? Mas esse ainda é apenas um processo manual. E se pudermos fazer tudo de uma só vez, é super fácil fazer isso. Tudo o que fazemos aqui é não quando chegamos a este ponto aqui, pegar os objetos dentro ou deixar-me recuperar. Em vez de obter um nome de um único bloco, podemos obter todos os blocos no desenho. Você apenas conecta esta lista aqui e executaremos. Agora, o gráfico funciona para todos os blocos, não apenas um, certo? Então, deixe-me fazer isso para demonstrar. Quando pegar este e conectar este aqui, veremos todas essas 3 mudanças. Então, agora esta parte do gráfico está apenas órfão aqui. Então, vamos executá-lo novamente. Eu preciso fazer uma regeneração rápida. Mas agora você vê que fizemos isso por todos eles. Isso mostra como é fácil passar de desenvolver a lógica para trabalhar em uma coisa, para apenas trabalhar em uma lista de coisas, neste caso, uma lista de blocos. Vamos fazer perguntas e respostas. Steven está perguntando se há um não que apenas forçará a regeneração, para que você não precise fazer isso manualmente. Sim, existe. Isso também é uma nova funcionalidade da atualização 2025.1. Você nem sempre tem. Não é que todo gráfico que você cria precise de um nó de regen no final. Penso que apenas neste caso específico, você sabe, o AutoCAD não atualizou, porém, sim, existe um nó sobre o documento. Portanto, você pode ir até o documento do AutoCAD e regerá-lo. Então, bom, você pode fazer isso. Muito legal. Mas, como eu mencionei antes, na maioria dos casos isso não é necessário, né? Por exemplo, se você está trabalhando em um modelo de corredor ou algo similar e alterando a frequência, estados, inserções e pontos, você sabe, quero dizer, ao executar o gráfico, ele reconstrói sem precisar de regeneração. Acho que varia de caso a caso. Um exemplo diferente de uso. Este script pode ser usado para definir M-texto cor por camada que foi substituído na área de cor do formato? Este script específico, não. Quero dizer, eu sei o que você está se referindo. Então, vamos fazer com que todos entendam aqui. Vamos apenas digitar um lixo aqui. Estamos a referir aqui, certo? Então, se isso for substituído para algum valor de cor, esta resposta curta é esse script não. Porque você está apenas fazendo, estamos controlando a cor geral de todo o objeto, certo? O que você vê nas propriedades sob a área geral aqui, não no texto M, deixe-me verificar, porque não consigo lembrar de todas as vezes que adicionamos 1000 novos nós. É um pouco difícil acompanhar tudo. Para os especialistas aqui.
Sim, Olivia, acho que não temos, eu acho que temos uma cor de texto como a cor de preenchimento, como a cor de preenchimento de fundo para o texto. Realmente não consigo lembrar. Talvez você possa usar o conteúdo do conjunto de pontos de texto M e depois aplicar algo formatado de maneira semelhante. Mas eu pareço um pouco hacking, então acho que a resposta é basicamente não. Eu acho que isso seria bom, você sabe, né? Talvez possamos adicionar um nó como um ponto de texto M. Você sabe, definir a cor do texto ou algo assim por essa linha. Boa pergunta. Algo mais? Eu nem consigo ver perguntas e respostas. Não se preocupe, alguns outros detalhes estão faltando. Vamos analisar aqui. Podemos, por favor, obter uma cópia detalhada deste gráfico? Este é algum tipo de amostra específica? Eu espero que possamos enviá-los como a gravação de cada webinar. Isso funciona assim? Nós podemos encontrar uma solução? Ok, sim, vamos encontrar uma maneira de compartilhar. Talvez eu faça uma pasta compartilhada, você sabe, e jogue-as todas lá, ou fazemos isso. Mas de qualquer forma, encontraremos algo através do Portal Futuro, você pode obter e modificá-los. Vamos revisar aqui e depois analisar a fundo. Você pode explicar novamente a diferença detalhada entre os dois tipos de cores? Ok, vou ajustar para a tela cheia agora. Ok, então eu acho que provavelmente haja alguns exemplos lá, eu já iluminei alguns para ver. Ok, então olhe para o que estou clicando aqui à esquerda. Então, o dinamo, assim como o dinamo central, tem essas notas para trabalhar com cores, certo? Então, na verdade, existe um objeto de cor dinamo, se você quiser, que lhe dá várias operações interessantes para usar cores, como recuperar valores RGB, obter tons, brilho de saturação e assim por diante. Existe algum lugar por aqui? Portanto, uma forma de utilizar isso é aplicando essas cores na visualização do dínamo. Caso você tenha linhas, arcos e outros elementos desenhados, você pode colori-los. Existem algumas amostras interessantes disponíveis online. Suponha que você tenha uma superfície, talvez do próprio dínamo. Possivelmente você deseja aplicar uma escala de cores baseada na inclinação, correto? Então você pode criar como uma faixa de cores e você pode dizer, ok, de inclinação 0 a 1% eu quero que seja vermelho e de 1% a 2% eu quero ser amarelo ou algo assim. Você pode fazer tudo isso na visão do dinamo apenas para visualizar as coisas. É para isso que as cores são usadas no dinamo. Então, nas duas opções, há um objeto no AutoCAD, há um valor de cor real atribuído na propriedade que você pode ver. Como se eu clicar no bloco sobre propriedades, essa cor aqui, veja que está definida como camada por camada, não é uma cor, certo? É apenas uma mensagem de texto. Então, o que isso está dizendo é, ou se eu olhar para este primeiro exemplo aqui, o valor real da cor AutoCAD é 4 para o índice de cor 4, mas o número 4 não é realmente uma cor. Lembra, 4 representa uma cor. Isso é o que essa outra saída de cores lhe dá o valor da cor dinamo. Então você pode ver, ok, a cor 4 tem vermelho, é 0. Existem 255 verdes e 255 azul. Então eu realmente não sei o que é a cor 4. Isso é magenta? Vamos olhar aqui. 4 no 4 é a cor do índice ciano, certo? Então você pode realmente ver que diz vermelho, verde, azul, 0, 255, 255. Isso é o mesmo que você tem aqui. Portanto, basicamente, esse nó dará o valor real em que você pode estar interessado e depois converter a cor como dinamo, se isso tiver sentido. Que legal. Eu acho que é tudo o que eu quero falar neste caso. Então, vamos voltar a menos que você dê mais perguntas, sim. Eu vou passar para o próximo exemplo. Eu serei justo. Ok, desculpe, deixe-me mover isso. Posso precisar apresentar o próximo e, em seguida, posso precisar fazer um pouco de trabalho do outro lado aqui. Ok, então a próxima ideia, esta será um pouco mais complicada, mas é realmente legal. Então, isso foi enviado por César. Desculpa, espero que você tenha o nome certo. Mas a ideia é que eu quero criar uma folha de detalhes de construção com detalhes estabelecidos em uma grade.
e os detalhes devem ser blocos definidos em outro desenho, certo? Então a ideia é que queremos importar blocos em nossos desenhos de folha e de alguma forma colocá-los em uma grade, você sabe, em diferentes layouts. Então vamos ver o que podemos fazer aqui. Tudo bem, então eu quero fazer uma força aqui. Eu acho que posso ter, não sei o que fiz, mas nós vamos ir do topo aqui. Então vamos abrir isso novamente. Ok, então, enquanto isso está aberto, vamos pensar em algumas das principais partes do que queremos fazer aqui. Então a primeira parte é importar blocos, certo? Então temos que encontrar blocos definidos em outros desenhos. Precisamos importá-los para o desenho atual que nos importa, que estamos usando. Este será o primeiro grande passo. O segundo passo é a parte do layout. Precisamos descobrir onde o bloco deve ser inserido no layout, certo? Então temos que encontrar alguma lógica para colocar os blocos como um padrão de grade. Uma vez que tivermos isso, essa é a parte principal do trabalho, honestamente, é definir o padrão da grade. Então, a partir daí, cria apenas uma referência de blocos para os blocos importados, certo? Então, há 33 passos lá. Deixe-me mostrar-lhe, antes de abrir tudo aqui, deixe-me mostrar-lhe o que preparei com antecedência. Então, eu tenho uma pasta chamada apenas detalhes padrão. Há um monte de pastas. Acabei de chamá-los SDO1, SDO2, SDO3. Então, há 20 deles aqui. Talvez isso represente uma pasta que faz parte do seu projeto. Talvez você despeje todos esses detalhes padrão em um local específico. Talvez estejam em uma rede, não tenho certeza. Não importa como você faz isso. É assim que fazemos, por exemplo, tudo em uma pasta. Ok, então eu tenho um DWG que acabei de chamar folha de simplicidade e terei vários layouts diferentes para folhas de detalhes. Vamos abrir isso agora. Zach, Sim. há uma solicitação. Você pode abrir um desses detalhes para que eles possam ver o que está dentro? Sim, então eles são realmente muitos detalhes. São os mesmos que nós estamos fazendo no exemplo de bloco. Eu simplesmente reutilizei esses. Talvez eu não os abra, mas posso mostrar a você. Você pode ver a visualização lá. É apenas cada desenho tem apenas um bloco. Então, acho que talvez o esclarecimento seja que o desenho tem um bloco. Decidimos não inserir o desenho como um bloco. Esta é a diferenciação. Então, vamos fazer isso. Vamos abrir aqui. Eu uso um modelo padrão de layout aqui. Então, eles são 4 metros, certo? Apenas a folha básica, real 1, 2 são todos exatamente os mesmos. Eles têm apenas um bloco de título neles. Então vamos, e o objetivo será, ok, temos esses 20 detalhes padrão. Queremos colocá-los em algum padrão de grade em todos os layouts, porque provavelmente não podemos colocar todos os 20 em uma folha, então temos que dividi-los. Então vamos abrir aqui. Mais uma vez, preparei esse gráfico com antecedência. Então não vou gostar de construir tudo, porque acho que você não quer só sentar aqui e me ver construir coisas. Então vamos olhar, isso será um pouco, não tenha medo, mais alguns de nós aqui, mas eu os agrupei para fluir nas 3 etapas que falei antes, certo? Nós precisamos importar blocos e precisamos encontrar um padrão de grade. Então temos que criar uma referência de bloco. Ok. Então, essa primeira parte aqui é obter os blocos da pasta, certo? Então, há muitos nós para Dynamo. Se passarmos a isso para a barra lateral aqui, sobre o grupo de importação e exportação aqui, há muitas coisas que você está trabalhando com o sistema de arquivos. Portanto, importa ou obtém arquivos e obtém o caminho do arquivo. Neste caso, estamos recebendo um caminho de diretório e depois estamos recebendo todos os arquivos DWG dentro do diretório. Existem até algumas notas como ler e gravar arquivos de texto, ler e gravar arquivos JSON e, mais importante, ler e gravar arquivos Excel e arquivos CSV. Isso é definitivamente algo que vamos explorar para seguir em frente, porque é como um caso de uso incrível para Dynamo, como ler dados de um arquivo Excel, você sabe, definir valores ou criar objetos em 3D Civil com base no arquivo Excel ou o oposto, descartando dados para arquivos Excel. As pessoas usam esse fluxo de trabalho, então vamos destacar isso aqui em uma semana. Então, este primeiro passo, nós pasta de detalhes padrão, nós apenas obtemos todos os arquivos nele.
Então este é um tópico aqui. Então temos o caminho do arquivo e o nome do bloco, você sabe, dentro do arquivo. Então os importamos para este desenho atual, minha folha. Eu defini a opção aqui para substituir. Isso significa que toda vez que o gráfico é executado, ele obterá a definição do bloco de outro desenho e substituirá tudo o que está no desenho atual. Isso significa que sempre atualizará o que está no desenho atual. Ok, então esse grande nós aqui abaixo é a lógica para encontrar um conjunto de pontos de inserção, certo? Então eu vou desconectar algumas coisas aqui, só para que não possamos realmente colocá-las. Eu só quero mostrar os pontos que estão sendo criados aqui. Então sim, isso deve estar bem, deixe-me fazer isso. Ok, então eu coloquei um monte de controle deslizantes aqui para controlar alguns parâmetros diferentes. Onde você quer o primeiro bloco no padrão da grade? Quantas colunas você quer? Quantas linhas você quer? Então, isso apenas se eu mostrar uma visualização de fundo aqui. Deixe-me realmente me deixar desconectar estes também. Não queremos importar blocos. Nós só queremos olhar para os pontos. Deixe-me mudar isso para automático, ok? Então você veja os pequenos pontos que são criados em um padrão de grade. Então eu vou ajustar alguns desses valores aqui. Então você pode ver que X está basicamente a que distância do lado esquerdo da folha queremos inserir coisas. Quantas colunas queremos? Então eu apenas defini como uma ou duas o espaçamento entre as colunas, quantas linhas queremos por folha e o espaçamento entre as linhas, certo? Então toda essa lógica é apenas para gerar esses pontos. Você pode explorar isso por conta própria. Não vou explicar tudo. Explore o gráfico quando publicarmos, mas continuemos e vejamos como funciona. Então, este gráfico será um pouco mais lento do que o último que fizemos, porque o processo de importação de blocos leva um pouco mais de tempo. Leia cada arquivo, importa blocos, etc. Dependendo do tamanho desses blocos, pode levar algum tempo. Então, deixe-me falar sobre essas duas últimas coisas. Primeiro, obtemos todos os layouts no desenho. Então, este último é apenas criar uma referência de bloco para os blocos que importamos. Usamos os pontos aqui como pontos de inserção. Ok, vamos correr no script. Essa é a parte divertida, certo? Então, vamos G1 e olhamos para este. Então, eu quero correr. Eu acho que eu realmente tenho o caminho do diretório errado. Desculpe. Sim, é aqui que precisa. Ok, desculpe por isso. Então não fez nada porque apontei para uma pasta sem desenhos. Leva alguns segundos. Ok. Então agora você vê aqui que temos essas são referências de bloco a detalhes. Então temos 6 neste. Então na próxima folha temos mais 6 tipos de grade. Temos mais 6. Então no último temos apenas o restante para arredondar tudo, certo? Então o que é legal sobre isso é que você pode voltar e mudar alguns desses valores, mesmo que você não esteja satisfeito com o espaçamento e outro. O Dynamo lida com todas as atualizações dinâmicas, então todos esses blocos permanecerão, apenas os moverão conforme necessário, certo? Então, vamos tentar isso. Eu não sei, talvez o espaçamento entre as colunas, certo? Talvez nós queiramos isso. Sim, vamos fazer isso. Desculpe, espaçamento das colunas. Então vamos mudar isso para 10 só para fazer isso. Então o que acontecerá é que essa coluna vai mudar e fechar lá. Ok, então eu vou correr, levar alguns segundos. Você deve ver tudo isso mudar assim, ver. Então isso é um pouco controlar todo o assunto. Eu vou mudar de volta para 14. Talvez não queremos 6 detalhes por folha. Então vamos alterar o número de linhas, em vez de 3 linhas, vamos alterá-las para 2 e reexecutá-las. Então você verá que o conjunto inferior, agora temos apenas os primeiros 4 e depois os 2 que costumavam estar aqui. E agora eles foram empurrados para estar no topo deste. Agora há 4 por folha. Então vamos tentar isso. Se eu apenas mover ou copiar isso até o fim, renomearemos para a folha 5 e, na verdade, deixaremos excluí-los e reexecutá-los aqui. Atualize a lista de layouts aqui. Ok, aqui vamos. Agora temos todos, 5 folhas, 4 por folha.
Sim, é bom. Bem, temos apenas 10 minutos, então acho que vou voltar para a pergunta. Vamos ver se eu realmente posso preencher minha tela aqui. Muitas boas perguntas. Ok, querida. Ok, mas não sei por onde devo começar. Talvez possamos discutir algumas ideias. Deixe-me entender, Anne-Marie. Qual é o horário? Pode me informar os detalhes? A que horas começa e termina o evento? Temos uma agenda difícil em algum lugar, mas acho que começa às 8. Eu penso que talvez seria melhor se fosse das 8 horas ao meio-dia, mais prático. Geralmente fazemos uma breve pausa. Gostamos de continuar do meio-dia às 4, e no final proporcionamos comida e bebidas. Se bem me lembro, essa é uma visão geral. Posso tentar obter mais detalhes. Certo. Tenho alguns comentários, mas quero focar nas perguntas. Alice Berger. Como você seleciona blocos relacionados ao desenho? Eu vou assumir que isso está relacionado ao exemplo anterior. Então, o que você faria nesse caso? Então, você pode usar o nó de objeto de seleção aqui para escolher a referência de bloco que você deseja editar, certo? Ou objetos dentro do bloco. Então, o nó a seguir que você precisa aqui é obter. Isso seleciona uma referência de bloco, assim como fizemos agora. Ok. Então, você fará a referência de bloco neste nó aqui, certo? Então, agora você tem a definição do bloco de origem, do bloco da referência do bloco selecionada. Espero que isso responda. Ok. Dani, pode criar um script dinâmico para criar uma alinhação da estrada ao longo da estrada principal a 50 pés de comprimento perpendicular à estrada e criar uma visão de perfil? Sim. A resposta curta é sim. Não nos restam 7 minutos, mas vou escrever isso na minha lista e usaremos isso como um exemplo futuro. Isso parece muito bom. Ok, Kevin, de acordo com o processamento de todos os blocos em um único WG, podemos processar uma pasta de WGs dentro do gráfico? Sim, isso é ótimo. Eu vou adicionar isso. Nós faremos isso como um exemplo no futuro. Existe uma maneira realmente legal de usar o utilitário de salvamento em lote para executar o gráfico como um conjunto inteiro de desenhos em lote. Então eu vou te mostrar como fazer isso. Ok, César, outra lista de revisão de ideias está bem. Eu vou colocar isso na lista de ideias. A folha de revisão será vinculada a um bloco de título específico de desenho com base na revisão necessária. Ok, Chris. Existe um nó para selecionar um ponto de inserção no CAD agora? Anteriormente, eu confiava no script do Python, mas o problema é que, a menos que você esteja assistindo a linha de comando, os usuários não sabem o que querem inserir. Ok, não temos esse nó agora. Eu sei do que você está falando. Estamos trabalhando nisso. Eu tentarei obtê-lo na atualização 2025.2, mas vamos ver. Não posso garantir, mas estamos fazendo o possível para manter isso em andamento. Ok, Kevin, de novo, incrível. Como você lida com os detalhes que podem ocupar duas células de grade vertical ou horizontal? Sim, portanto, procurei este exemplo para ser relativamente simples onde estamos agora. Nós temos uma grade, estamos aplicando a mesma grade a todas as folhas. Assim que você começar a entrar, esta folha precisa ter 3 detalhes, esta precisa ter 4. Eles precisam ser diferentes. A lógica ficará mais complicada, certo? Então, você pode usar esse gráfico como ponto de partida para construí-lo para suas necessidades específicas. Mas não quero tentar lidar com tudo isso. Eu sei que essas questões surgirão, mas você sabe, eu não quero passar 1 hora em um exemplo. Ok, Patrick. É possível colocá-los no espaço do modelo e definir o layout para mostrar os blocos na visualização? Claro, deveria ser viável. Temos muitos nós novos para que você possa elaborar uma visualização detalhada. Então há um novo nó aqui em 2025. Um apenas para criar uma visualização retangular. Você pode definir o ponto para o qual eles apontam no espaço do modelo. Então sim, você pode, acho que tudo deve ser possível. Você pode colocar esse padrão de grade de detalhes no espaço do modelo, ou talvez você tenha uma referência extraordinária, por exemplo, crie um monte de visualizações e aponte para elas. Eu não sei, deve ser possível. Eu não sei. Nós provavelmente não neste ponto. Andrew, seria ótimo que a visualização do gráfico destacasse nós, afetados por alterações no desenho, como adicionar uma nova guia de folha e adicionar um novo bloco. Ok, com certeza eu estou falando com você, Andrew. Bom, vou registrar isso e verificar o que podemos ver e como podemos lidar com isso. Ok, temos várias outras novas ideias. Elabore uma lista de blocos e extraia-os pelo seu nome. Outra ideia.
converter ou fazer uma cópia dos números de pesquisa, possivelmente até linhas de característica em linhas de poly 2D, com a curva ainda intacta.